Olá pessoal que acompanha o canal do Povo Colorido, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos àqueles que não me conhecem, sou César Augusto, psicoterapeuta e também espiritualista, e nós estamos aqui para dar continuidade então ao estudo da teoria junguiana, da psicologia analítica, e ao final de cada vídeo tentar fazer um paralelo com alguns conceitos que a gente vê na espiritualidade, né? Nas práticas espirituais, mas é importante lembrar que Jung e a teoria junguiana não se trata de misticismo, certo? Aqui é uma tentativa que nós vamos fazer de tentar encontrar uma similaridade dentro da psicologia analítica com alguns conceitos que a gente vê sendo vivenciados empiricamente em práticas espirituais, religiosas, mas é muito importante lembrar que não se trata de misticismo, apenas de um paralelo, certo? Até porque a teoria junguiana, ela se baseia em todo o conteúdo psíquico, todos os elementos que são simbólicos, questões inconscientes, forças autônomas que habitam o nosso inconsciente, das quais a gente desconhece. E o intuito do desenvolvimento do nosso campo psíquico é justamente a gente se tornar cada vez mais consciente para que a gente possa integrar todas essas forças a ponto de que elas não nos tomem mais. Então, o intuito aqui é a gente conhecer um pouquinho a teoria, os conceitos de Jung, e nós vamos dar continuidade aqui, após a introdução que eu fiz no vídeo anterior, seguindo o caminho desse livro aqui, que é Jung, O Mapa da Alma, de Murray Stein. Esse livro, como eu falei no vídeo anterior, ele é muito interessante, porque ele foi um dos primeiros livros que organizou de uma maneira bastante didática os conceitos da teoria junguiana. E depois de ter feito aquela introdução, nós vamos começar a falar então da nossa superfície. Enquanto seres humanos tendo essa experiência humana, nós vamos começar pela nossa superfície, ou seja, aquilo que está mais perto da gente, aquilo que a gente consegue observar, aquilo que a gente consegue reconhecer. E nessa superfície, a gente vai falar nesse vídeo, na parte 1, nós vamos falar do ego e da consciência. Para a gente falar de ego e falar de consciência, a gente tem que lembrar aqui como é que a gente nasce, como é que a gente chega aqui nesse planeta Terra. Quando a gente nasce, o bebezinho, ele está totalmente indissociado, ele é um todo, cheio de impulsos, de emoções, de desejos, de processos fisiológicos acontecendo, e ele não tem ainda formada a consciência. Ele é puro inconsciente e ainda está muito misturado com o que é a mãe, o colo, o peito. Mas existe um potencial, como um embriãozinho, dentro dessa totalidade da nossa psique, que é, vamos chamar, o Jung chamava de personalidade 1, né? Que tem a ver com essa força primitiva de organizar um centro virtual do qual vai ser chamado futuramente de eu, ou melhor, aqui, ego. Então, essa forcinha, ela vai tendo experiências e ela vai coletando de acordo com o que ela vive, de acordo com o que ela sente, de acordo com o que ela vê, de acordo com o que ela ouve. Ela vai estruturando, então, um centro de informações, e esse centro de informações vai começar a estruturar essa personalidade número 1. Isso a gente vai falar depois, que se trata de um complexo. O ego, ou o eu, é um complexo, uma estrutura ideoafetiva, como uma forma da qual a gente vai, um arquivo talvez, uma forma da qual a gente vai depositar várias informações para constituir um complexo, ou seja, uma estrutura complexa carregada de imagens, de lembranças, de afetos, de emoções, de conceitos. Então a gente vai ter aí esse complexo do ego, a formação dessa ideia de eu. Né? Porque quando a gente nasce, o bebê ele não tem esse eu. Conforme ele vai crescendo, aos pouquinhos começa a falar, antes dos 2 anos, o bebê ele já sabe que existe um serzinho ali com o nome dele. Então, se a criança menina, por exemplo, ela chama Juliana,
Quando ela quiser comer alguma coisa, quando ela quiser fruta, quiser banana, ela não vai falar eu quero banana. Ela vai falar Juliana quer banana. Quando ela quiser água, Juliana quer água. Juliana quer o TT. Juliana quer pepeta. Então é a Juliana, ela está falando da Juliana. Porque ainda está nessa formação dessa personalidade 1, que é esse impulso, essa potencialidade de estruturar esse ego. Por volta dos 2 anos, a criança ela já começa a falar a palavra eu. E aí ela passa a se referir a ela mesma como eu. Então já existe uma ideia de que existe algo aqui e que esse algo sou eu. Esse eu é o ego. Já é o começo da formação de uma personalidade 2, já estruturada com essa ideia do eu. E a partir do momento que existe esse eu vai perceber, ele vai aprender o que é certo e o que é errado, o que é bonito e o que é feio, o que é que a mamãe gosta, o que a mamãe não gosta, o que ela vai ser castigada e o que ela vai ser recompensada. E aí ela começa a escolher aquilo com o qual ela quer compor aquela personalidade. E aí nós vamos formando então o nosso ego. E o nosso ego, ele geralmente, quando ele é bem cuidado, a criança é bem cuidada, quando a criança é amada, ou pelo menos ela não é exposta a muita violência, ela não sofre grandes agressões, ela não sofre abusos emocionais, sexuais, ela vai se estruturar de uma maneira positiva. E é muito importante que o ego seja estruturado e seja forte. Por quê? Na espiritualidade, a gente ouve dizer, né, que a gente tem que acabar com o ego, que o ego é uma coisa horrível, que temos que nos libertar do ego. Bom, libertar do ego é a gente psicotizar. Acabar com o ego é você ter uma esquizofrenia, tá? Porque é o ego que constrói as barreiras que limitam tudo que está inconsciente, os outros complexos de tomarem você. Porque nós vamos falar dos complexos mais pra frente, mas do mesmo jeito que a gente tem essa estrutura, esse complexo do eu, a gente tem vários outros complexos que estão orbitando aí a nossa consciência. A maioria delas estão inconscientes, mas que influenciam a gente. Então, a todo momento a gente tem um pensamento que chega até a gente, ou uma vontade do qual a gente não gostaria de fazer, mas quando vê a gente já está sentindo, mas tem ali um centrinho forte que coloca a gente no lugar ali e a gente consegue voltar. Às vezes a gente não consegue, mas a gente não morre por ter feito algo da qual se arrependeu. A gente aprende com aquele erro e na outra oportunidade, às vezes a gente consegue ter um pouco mais de força de vontade, de mais firmeza nesse eu, nas minhas escolhas, e aí a gente vai fortalecendo esse ego. Se a gente rompe com o ego, todas essas outras caixinhas de informação começam a dançar na nossa cabeça, começam a invadir a gente, e a gente é tomado, a gente é possuído por esses outros complexos, mas a gente vai conversar sobre isso, sobre complexos num outro momento. Mas é importante falar sobre eles agora um pouquinho, porque o ego é um complexo. É o complexo central da nossa consciência. Tudo o que eu consigo perceber é consciência. Todas as memórias que eu ainda tenho, elas estão na minha consciência. A partir do momento que eu começo a esquecer um pouco de algumas coisas, eu não perdi essas memórias. Elas vão para um campo muito mais abrangente, que é o campo do meu inconsciente pessoal. E a consciência, ela vai estar carregada de tudo aquilo que a gente nutre, né? Como valores, tudo aquilo que a gente cultua e coisas que a gente não quer cultuar, mas que a gente aprendeu, né? Como normas sociais, como padrões da sociedade, da nossa família, doutrinas. Isso tudo vai constituindo e influencia o nosso ego. E é muito importante que a gente tenha um ego forte e saudável. Se a gente tem um ego fraco, como eu já falei, a gente certamente vai ter problemas psicóticos, né? Então não tem como, estando aqui nesse planetinha, tendo essa experiência humana, romper com o ego. A menos que você queira ter um destino aí internado dentro de alguma clínica ou sob os cuidados de alguém, certo? Então assim, não tem como romper o ego.
Então a gente precisa de um ego saudável. Mas, por outro lado, quando a gente tem um ego inflado, a gente tem um problema também, né? Todos os extremos são ruins. Então a fragilidade do ego é ruim e a inflação do ego também é ruim. O que é inflar o ego? É se tornar egoísta, né? Egocêntrico, achar que tudo é só para você, achar que você é o melhor, que você merece muito respeito mais do que as outras pessoas, se achar muito importante, se identificar com uma profissão e essa profissão de prestígio colocar você numa situação que todo mundo tem que reconhecer quem você é, a sua importância. Então, isso é ego inflado. Agora vamos pensar uma coisa aqui, né? Entrando aqui um pouquinho, pedindo licença aí para o Jung, para a psicologia analítica, e vamos tentar olhar um pouquinho aqui dentro da espiritualidade, tá? Quando a gente embarca em caminhos espirituais, primeiro tem essa história aí que veio do Oriente, que se referia a outras coisas na nossa mente, a desejos, a se libertar da necessidade de desejo, se libertar da necessidade excessiva de poder. E aí, quando isso chegou aqui no Ocidente, chamaram isso de ego. Então tem que acabar com o ego, mas isso foi um problema de tradução, tá? Porque no Oriente eles não falam ego. As pessoas do yoga, as pessoas da Índia, do budismo, eles não falam ego. Ego é uma palavra grega, né? Então, não tem como eles usarem essa palavra. Então, foi feito, é um erro de tradução. Ego significa eu, certo? Então, esse é um erro. Agora, vamos pensar, quando a gente se identifica com essa ideia ou com essa imagem de ser uma pessoa espiritualizada, de querer ser uma pessoa santa, uma pessoa namastê, né? Que só pensa coisa boa e tal, é o nosso ego que está se identificando com alguma informação da qual ele quer apresentar para o mundo. Porque o ego, a função dele, uma das funções dele, não é a gente aprender a lidar com o mundo externo, é andar do lado de fora, se relacionar com outras pessoas, perceber que existe um eu, mas que também existe um monte de coisa lá fora. Então, quando a gente cria, né, uma imagem para esse ego, e a gente vai falar bastante dessas imagens, né, das maneiras como a gente se apresenta, quando a gente falar de personas mais para frente, o nosso ego pode estar totalmente inflado. Falar, não, eu não penso mal de ninguém, não, eu sou uma pessoa boa, eu não falo mal de ninguém, eu só tenho pensamentos positivos. Ou quando isso está querendo dizer que o nosso ego está super inflado, como se a gente fosse uma coisa incrível e maravilhosa, né? E nós não somos apenas o ego. O que nós somos é essa totalidade. E ao passo que a gente vai ampliando a nossa consciência, ou seja, trazendo gradativamente, muito devagarzinho, o que está no nosso inconsciente para a nossa consciência, para a luz da consciência, isso é iluminação, é levar luz para as áreas que eu não conseguia enxergar, ou conseguir enxergar além do que está só nesse campo da minha consciência muito limitado. Então, eu vou expandir a minha capacidade de percepção de algo além do meu ego e além da minha consciência para esses outros conteúdos como os complexos, como a imagem do divino que habita dentro de mim, começar a observar se as crenças que eu tenho, elas realmente elas são verdadeiras ou só algo que eu aprendi que me aprisionam. Começar a perceber que a gente também tem sombras, que faz parte da natureza humana. E se a gente acha que a gente não tem sombras, isso quer dizer que a gente só está com o nosso ego inflado, nós não somos iluminados. Ser iluminado é levar consciência ou estar consciente também das nossas sombras e aprender a conviver com elas. Então, o ego não é uma coisa ruim, o ego é uma coisa ótima e necessária. O ego pode estar doente se ele estiver fraco ou se ele estiver inflado. E aí cabe a gente entender, será que eu estou saudável? Será que o meu ego
está fortalecido? Será que eu gosto de mim mesmo, mas eu também consigo reconhecer as necessidades de outras pessoas? E aí eu vou saber se o meu ego está enfraquecido ou se ele está inflado. Então é importante a gente encontrar e desenvolver esse equilíbrio. E a gente só faz isso com autoconhecimento, com investigação, com processos, com imersões de olhar para dentro da gente, com terapia, com uma busca pela vida e também pelo sofrimento. Quanto mais a gente vai sofrendo, quanto mais a gente vai se expondo a situações que não são agradáveis, que não são confortáveis, a gente vai descobrindo mais da gente mesmo. Quanto mais a gente se relaciona com outras pessoas, a gente vai tendo a oportunidade de olhar pra gente. E inclusive quando a gente olha alguém que a gente não gosta, está dizendo bastante sobre a gente também, tá? Então, agora que a gente já falou um pouquinho aqui do ego, eu queria contar, dar um spoiler aqui do final desse livro aqui, né? Jung e o Mapa da Alma. A gente vai falar sobre o self, ou a totalidade, o si mesmo, a imagem de Deus. O ego nasce de um movimento que é regido por esse self, que é o centro da totalidade, consciente e inconsciente. E toda a nossa busca é um equilíbrio entre o eixo ego-self. Agora, vamos pegar isso aqui, pedir uma licença poética boa aqui para o Jung e começar a fazer uma observação acerca do que a gente aprende acerca da espiritualidade nessa experiência humana aqui. A gente ouve falar muitas vezes que existe um espírito e que esse espírito, ele embarca numa jornada humana, que esse espírito, antes de encarnar, ele faz várias escolhas de aprendizados que ele tem que ter, de experiências que ele veio aqui para ter, coisas que ele precisa vivenciar, experimentar, não é? A gente vê isso, por exemplo, no livro dos Espíritos, falando que os Espíritos escolhem as provas, escolhem as missões que eles vão cumprir, às vezes os karmas que eles vão pagar, ou enfim, a gente não ouve isso. Então, o espírito em si, ele é algo que é anterior a essa consciência, essa parte consciente nossa aqui na experiência humana, né? Então a gente poderia chamar de espírito e uma partezinha que acorda aqui, começa a se desenvolver como uma alma, tá? Quando a gente vê que esse ser, essa alma que está aqui tendo essa experiência humana, ela termina esse ciclo aqui, ela não volta para o plano espiritual, ela passa por um plano que se chama umbral. Umbral significa passagem. Sabe o batente da porta entre um cômodo e outro da sua casa? Isso se chama umbral. Então é interplanos. É uma condição que não é ainda espiritual, mas que ainda não é física. E essa alma, então, ela volta para lá, para esgotar ou para se libertar de processos que são processos mentais. Não é isso que acontece quando a gente ouve falar de umbral? Muito bem, se a gente observar por outro segmento, por exemplo, se a gente pegar pela ideia de mônadas, que é o que eu gosto mais, né? A nossa mônada, ela tá, o nosso ser superior, ele tá lá, na integridade e na totalidade dele. Aí uma partezinha, uma manifestação, uma projeção aqui nessa realidade vem para coletar experiências. E quando acaba esse ciclo, essa partezinha retorna com a experiência, né, para essa mônada. Então, a gente pode entender agora com um viés mais espiritualista que o nosso ego é essa alminha que veio aqui ter essa experiência, que veio aqui olhar para si, se perceber como algo que faz parte de um todo, que está sendo regido por algo que é muito maior do que ele, que pode ser o nosso Deus, o nosso Cristo, nossa imagem do divino, nosso self, nosso eu superior. E esse ego, ele não veio aqui para ser eliminado. Essa alma não veio aqui para ser eliminada, ela veio aqui para aprender, para se libertar de determinadas coisas, para ampliar os seus conhecimentos. E quando termina essa parte que seria a nossa alma, ela vai retornar para algum lugar, né? Então, provavelmente, quando a nossa experiência aqui acaba, tudo que a gente está consciente, ele volta para
para esse centro da onde a gente veio, que na espiritualidade a gente chama de registro acástico, que é o lugar onde estão registradas todas as experiências da humanidade. A gente não fala isso? Pois bem, e o que seria então um inconsciente coletivo, senão um local de informações ou de estruturas arquetípicas, arcaicas, tipos arcaicos, que guardam todas as informações da humanidade. Não é interessante a gente pensar sobre isso? Então, se você quer se aprofundar, não em espiritualidade, da maneira como eu falei agora no finalzinho do vídeo, mas na teoria junguiana, nesse livro aqui, no capítulo 1, a primeira parte fala de ego e consciência. Você pode ler ou então você pode ouvir o áudio que eu vou colocar de um outro canal que eu encontrei aqui. Você gostou? O que você achou? Escreve alguma coisa para mim aqui para me dar uma forcinha aí, para incentivar, para eu ficar mais empolgado aí, saber que tem gente participando e assistindo esses vídeos aqui, tá bom? No próximo vídeo, então, nós vamos falar da parte 2 do capítulo 1, que diz respeito aos tipos psicológicos, certo? As funções do ego. Nós vamos falar na parte 2. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau!